Hashtag 185, Apocalipse, estudando as profecias. Continuando, né? Então os fariseus comentavam: como é que nasce, que aparece um Messias tão fraco aos olhos destes ignorantes, rodeado de gente insignificante? Os maiorais não estão ao lado de Jesus. Então, não pode ser o Messias, tem que ser um guerreiro mais forte do que aqueles déspotas já conhecidos, Alexandre, César e outros. Não pode ser esse carpinteiro aí. É óbvio que tais profecias contrastantes não podiam ser cumpridas ao mesmo tempo, porque deve aplicar-se a regra de Deus quando diz: tudo tem seu tempo determinado, há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, no Velho Testamento da Bíblia Sagrada. Tudo tem a sua ocasião própria e há tempo para todo propósito debaixo do céu. A Bíblia mostra que Deus teve desde o princípio o propósito de que o planeta Terra se torne um paraíso. Vemos lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 26 a 28. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, em espírito, né? Porque Deus é espírito, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem em espírito. A imagem de Deus o criou, o homem e a mulher os criou. Então Deus os abençoou e disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Bom, sobre aquela palavra que Deus criou o homem e a sua mulher, a sua imagem, em um outro momento nós vamos dissertar sobre isso aí, porque é uma explicação que requer muito mais tempo, conhecimento. Eu vou continuar aqui então, para não perder o fio da meada aqui. Bom, mostra também que este propósito será por fim cumprido no reinado do Messias, isto é, do Cristo, do ungido de Deus. Deus, o Eterno, o Criador, o Incriado. Isto, porém, envolve duas vindas do Cristo. O Filho de Deus. Depois vamos explicar mais porque Jesus tem esse título, o Filho de Deus. Apesar de que nós somos filhos de Deus, mas não temos esse título ainda. Então, cada uma para um objetivo, cada uma vinda de Jesus para um objetivo separado e distinto. Essas duas coisas têm um significado diferente. A primeira vinda, ou melhor, quando surgiu publicamente entre nós, aconteceu entre os anos 29 e 33 da era cristã. E naquele tempo, Jesus apareceu como um homem humilde, deu testemunho do nome do Criador, do Pai Eterno, provou sua integridade debaixo de tribulação, foi sacrificado para redimir os pecadores, nós, e assim provou ser digno de ser o Messias, o ungido, o Salvador, o Rei, o Cristo, o Filho unigênito do Pai. Forneceu a base legal para toda a humanidade. Essa base legal é para a humanidade sofrer as correções morais e intelectuais devido a esta raça que habitou, né, desde o início da civilização humana, aqui
surgimento da humanidade aqui, simbolizado por Adão, porque os primeiros povoadores da Terra, alguns são originários, quer dizer, foram os primitivos da Terra, aqueles que vieram como primeira reencarnação como criaturas humanas. Mas muitos vieram de outras plagas, de outros mundos, né, que foram rebaixados a esse mundo para corrigir, né? E eram mundos mais adiantados do que a Terra naquele momento, mas eles não tiveram capacidade moral de continuar lá. Então, o que sofre? Esses espíritos sofrem um rebaixamento de mundo, eles são levados a encarnar em mundos inferiores para voltar a passar por tudo aquilo que ele tem que passar para evoluir. Bom, depois de Jesus ter cumprido esses objetivos, Deus o ressuscitou dentre os mortos e o exaltou soberanamente. Bom, esse ressuscitou entre os mortos, na verdade, é que Jesus, ele mesmo, tendo capacidade moral, espiritual, seu espírito elevadíssimo, ele conhecendo as leis dos fluidos, primeiro o corpo dele era fluídico, não era um corpo humano como o nosso. Ele nasceu da relação sexual de José e Maria. Vocês já ouviram essa explicação, né? Maria apareceu grávida por obra do plano espiritual superior, né? E Maria teve apenas um aparecimento de que estava grávida, como muita mulher hoje tem aquele negócio de ficar grávida psicologicamente, ficar até o 9º mês, depois o filho não nasce, ela pode cair em depressão. Mas não foi o caso de Jesus e Maria, né? Maria já era um espírito elevadíssimo, preparadíssimo, e José também, apesar de que ele ainda tentou não aceitar Maria, mas veio o anjo, mostrou aquela história toda, vocês já devem ter, eu já expliquei aqui, já estudamos aqui. Mas vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 32 a 33. Na verdade, Jesus, ninguém poderia matar o corpo de Jesus, ele tinha um corpo fluido. Então ele se submeteu àquilo tudo, depois ele vai, se recompõe todo e aparece depois de 3 dias, depois de ter feito uma outra coisa, que eu já expliquei em alguns lugares, né? Nesse momento que ele prendeu os espíritos mais evoluídos que vieram por misericórdia divina, contribuir para a evolução dos habitantes da Terra primordiais, que eles foram rebaixados, eles eram anjos, né? Aqueles anjos que simbolicamente é chamado de Lúcifer, que foi rebaixado porque se rebelou contra Deus, né? Foram espíritos que vieram para ter uma oportunidade, eles mesmos evoluírem. Só que praticamente todos eles se rebelaram de novo, e Jesus, nesses 3 dias, ele vai e prende eles lá embaixo, no mundo espiritual inferior, e eles pedem a permissão para reencarnar como criaturas humanas de novo, para parecer com aqueles gênios que inventaram a roda, inventaram o fogo e outras coisas mais, né? Construíram monumentos, que depois a humanidade vai descobrir que essa humanidade que está aí já é uma terceira humanidade, que já houve 3 humanidades aqui que chegaram ao ponto em que desenvolveram armas nucleares e destruíram a Terra de novo. Mas agora não vai ter mais isso. Agora acabou. Então, eu vou continuar na próxima hashtag, senão não vou conseguir finalizar essa leitura dos Atos dos Apóstolos aqui.